Bem, meus amigos, você sabe que está chegando a FenaSucro e nós vamos ouvir nada mais, nada menos que o presidente do CIBR Brasil, Paulo Roberto Galo, que vai estar falando aí da grande expectativa que o setor está esperando nessa realização da FenaSucro, porque todo mundo sabe, tem o antes FenaSucro e o pós FenaSucro, e a expectativa de que depois da FenaSucro vai começar a iluminar o nosso setor. Então, nada melhor do que o Paulo. Paulo, e a expectativa? Como que está aí para a FenaSucro? Estamos há poucos dias, né? Dia 23 agora de agosto começa a feira, uma terça-feira, vai até o dia 26, na sexta, né? Então são 4 dias de muita atividade, Alex. A gente espera uma visitação maciça esse ano, né? A expectativa, até pela quantidade de pessoas que já se inscreveram no site, né? Então a gente acredita que vamos chegar aí a 30 mil visitas e oriundos de 40 países, sabe? Então é um número muito expressivo, né? A feira foi totalmente comercializada, vão ser mais de 1000 marcas que estarão sendo expostas aí durante os 4 dias do evento. Essas marcas globais, né? Então você vai ver lá grandes fabricantes de todo quanto é tipo de equipamento, com ênfase, obviamente, para os nossos verde e amarelos, aí, os nossos fabricantes nacionais, né? Nós vamos ter uma quantidade muito grande de horas de eventos paralelos à FenaSucro, que são os eventos técnicos, eventos institucionais, eventos políticos que a gente promove, né? Para você ter uma ideia, na edição de 2015, a edição anterior, nós tivemos 80 horas de eventos. Esse ano nós estamos atingindo 220 horas. Então é um crescimento, mais do que dobrou, né? É um crescimento expressivo. E nós já temos a presença confirmada de ministros, né? Então vai ser muito bom. Eu acho que a FenaSucro tem tudo esse ano para ser realmente, como você comentou, um marco, né? Um divisor de águas, deixando aí 5, 6 anos muito ruins para trás e marcando o início de uma retomada agora do nosso setor, já para essa virada na entre-safra 2016 e 2017. Eles estão apostando, né, que realmente acabou aquela parte de estacionamento do setor, começou a caminhar. E a expectativa para 2017, então vai ser muito boa. Você acredita que realmente, através da FenaSucro, a gente já pode sentir essa melhora, Paulo? Eu acredito que sim, Alex, porque, veja bem, depois de anos muito difíceis, né? De 2010 a 2015, praticamente nós ficamos num marasmo total, sem investimentos, até a manutenção foi cortada. Né? E não só no setor industrial, mas na própria parte agrícola, você vê, faltou investimento em canaviais, isso se refletiu na perda de rendimento dos canaviais, né? Aliado também até as questões climáticas, o pessoal ainda está tentando entender direito como é que vai ficar o clima daqui para frente, mas o fato é que foram anos muito ruins, Alex. E um grande entrave que houve no setor foi a questão de política de preços praticada pela Petrobras. A gente não pode esquecer que a gasolina ficou praticamente congelado o preço durante 5 anos, né? E isso impedia com que os custos do produtor de etanol fossem repassados ao seu produto final. O resultado disso nós vimos, né, nas contas da Petrobras, prejuízos violentos, né? Mas depois que houve a volta da CID na gasolina e alguma mudançazinha na política de preços da Petrobras, porque não podia ficar do jeito que estava, senão ia realmente quebrar a empresa, né? Isso fez com que o preço do etanol voltasse a ser um pouco melhor em termos de remuneração para o produtor, né? E isso somado ao preço do açúcar, que está bastante convidativo no mercado externo, então isso nos mostra um cenário aí, pelo menos 4 ou 5 anos à frente, se nenhuma tragédia acontecer, de preços relativamente bons, né? Não são os ideais, não é aquilo que se espera ainda, mas já melhorou bastante em relação a esse período crítico aí dos 5 anos até 2015. Então, com isso, as usinas estão se recapitalizando, né? E a gente acredita que a retomada começa agora, no final de 2016 para 2017, num primeiro momento, através de manutenção, né? Na parte industrial, principalmente, que está muito defasada, né? A necessidade de manutenção é grande e agora a gente entende que as usinas vão poder ter condições de voltar a investir nisso. E a partir de 2017, se nada acontecer de mais sério, né, Alex? Que o Brasil é aquela eterna caixinha de surpresas, né? Mas se tudo continuar conforme está sendo sinalizado, a partir de 2017 nós possivelmente teremos a retomada de investimentos, num primeiro momento ainda relativamente tímidos, né?
mas invertendo a curva, que vinha sempre numa descendente nesses anos anteriores, e agora ela parece que começa a subir, a crescer em direção ao futuro melhor. Inclusive, né, a gente esteve conversando com o consultor Marcos François e ele disse assim que vai começar a ter a procura já de grupos para adquirir novas unidades. Que realmente isso vai dar um aquecido porque já está sinalizando o crescimento novamente do setor. E ele acredita que realmente, Paulo, o nosso empresariado não está se preocupando com isso, não está se preparando para essa nova injetação de dinheiro que vai ter novamente no mercado. Você, como homem da indústria, como que você vê as nossas indústrias, nossos empresários? Você acha que eles estão prontos, se por acaso começar a ter uma procura, uma demanda, eles estão prontos para atender? A gente sabe da dificuldade que passou as nossas indústrias, inclusive algumas chegaram até praticamente fechar as portas. Você acredita que eles estão prontos para uma melhoria para 2017? Como Alex, o Marcos ele tem realmente informações muito interessantes de mercado, até porque o Marcos ele tem um contato cotidiano com as empresas e com as pessoas que estão lá ligadas, especialmente na questão de administração e finanças. Então ele tem uma visão realmente privilegiada. Eu concordo com a visão dele, né, de que tudo indica que a gente possa vir a ter uma retomada, embora gradativa, né, gradativa e tal. Então, veja bem, o que é estar preparado, né? A nossa indústria passou por um processo brutal de descapitalização, a indústria de base, né? Então, o empresário aqui em Sertãozinho, na região de Piracicaba, em outros centros aí que estão atrelados ao setor supraenergético, eles acreditaram além daquilo que até deveriam ter acreditado, segurando ao máximo as demissões, evitando demitir a todo custo, mas chegou num ponto em que as coisas começaram realmente a ficar numa situação tal que as empresas não tinham dinheiro nem para sustentar a folha de pagamento. Então elas foram, não foi uma decisão, vamos dizer, uma opção, foi uma necessidade, quase que uma obrigação, promover cortes de pessoal, porque simplesmente você não tinha mais carteira, né? E o que faz com que uma empresa ela evolua, ela progrida são as vendas, né? Primeiro de tudo, você tem que ter vendas. Não adianta você ter um excelente produto, uma equipe extremamente qualificada, produtiva, se não tiver a ponta comprando, né? Então foi isso que aconteceu, Alex. A gente perdeu uma boa parte dessa mão de obra que demorou muitos anos para ser formada, diga-se de passagem, tá? Foi um investimento em recursos humanos brutal que foi feito em Sertãozinho, continua sendo feito, inclusive, né? Você vê que nós temos centros de excelência de formação de mão de obra altamente qualificada aqui na cidade, seja através de um Senai, através de uma escola federal, da própria FATEC. Então nós temos essa capacidade. Também, né? O SESI dá os cursos de qualificação na área mais de gestão, né? Mas essa também, né? Claro, eu diria até que é fundamental, né, Alex? Então, a gente tem a indústria que não parou de investir em qualificação. Porém, nós estamos hoje com um quadro bastante reduzido. Então, se viesse um boom de novo, aí como houve em 2007, 2008 de vendas, eu diria para você que não, a indústria não estaria preparada para isso. Porém, como eu acredito que a recuperação vai ser gradativa, eu tenho certeza que as indústrias vão dar conta sim, até porque essa mão de obra, uma parte migrou para outras partes do Brasil, mas uma grande parte está aí, a gente vê na cidade isso, tá? Então essa mão de obra poderá ser rapidamente realocada para dentro das fábricas, né? É o que a gente espera que aconteça, Alex. Então tudo indica que nós vamos ter uma transição de um período muito ruim para um período um pouco melhor, de uma maneira gradativa, e as empresas vão dar conta. Então é importante que até a população, o nosso público que nos assiste, entenda isso. Não é que as empresas quiseram encolher, porque não é o empresário que quer encolher, né? O empresariado aqui em Sertãozinho, e aliás eu diria que no setor industrial como um todo, no Brasil inteiro, foi obrigado a encolher devido a essa política equivocada que foi praticada especialmente pelo governo federal nesses últimos anos. Isso realmente prejudicou demais a economia e, em particular, a economia industrial. E dentro da economia industrial nós somos duplamente penalizados. Nós aqui da indústria local, porque tivemos o problema que todo tipo de indústria teve e, somado a isso, tivemos o problema gravíssimo do etanol com o preço totalmente distorcido. Mas estamos saindo disso, eu acho que a gente dá conta sim, Alex.
Na verdade, né, Paulo, que a gente fala assim de estar tirando essa sobretaxa, coisa que facilita um pouco. De vez o governo ficar criando novos impostos para arrecadar dinheiro, talvez se eles fizessem essa renegociação, esses impostos que não estão inadimplentes, as próprias empresas poderiam estar pagando e gerando o dinheiro. Exatamente, Alex, exatamente. Então, em vez de ele criar novos impostos, concordo com você plenamente. Agora, é tal história, dá trabalho, né? Então, o governo brasileiro, e não importa qual seja o partido que está lá, enfim, para ele é mais cômodo simplesmente criar um impostinho a mais lá e, sabe? Então, esse conceito tem que mudar. A gente tem que entender que não existe dinheiro do governo, Alex. O dinheiro é do povo, o dinheiro é das empresas, o dinheiro é de quem contribui. São nós que produzimos, nós que geramos a riqueza, né? Então, aí vem Copa do Mundo, gasta-se uma fortuna. Vem agora as Olimpíadas, gasta-se uma fortuna. Qual é o benefício disso para nossas indústrias, para o brasileiro? Entendeu? Gera emprego? Não gera. Pouca coisa. Mas é questão de dias. Mas é um alto volume que se gira aí. E agora? E as empresas? Que gera emprego, gera receita. Então, se fizer um projeto onde a empresa tenha condições de pagar os impostos dela, porque todo mundo que eu sei quer pagar, Paulo. Ninguém quer sonegar. Porque o empresário chegou no momento que ele ficou entre a cruz e a espada. Ou eu pago salário, folha de pagamento, ou eu pago imposto. Ou eu compro matéria-prima para me trabalhar, ou eu pago imposto. Então ele sempre tem que escolher. E na verdade ele gostaria de fazer os dois. Ter o dinheiro para comprar matéria-prima, ter o dinheiro para pagar a folha de pagamento e também pagar o que é de direito. E o Alex, você sabe que uma coisa interessante que às vezes a pessoa que está assistindo a gente agora, às vezes fica imaginando, olha lá, empresário chorando miséria e é sempre essa choradeira de empresário. Mas às vezes a pessoa não se atenta para alguns detalhes, Alex. Por exemplo, o que é que o governo do Estado de São Paulo tem feito recentemente com relação ao IPVA? IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, em cima do carro, né? Se você não paga o seu IPVA, o governo do Estado de São Paulo está mandando você a cartório. Não sei se você sabe disso. E com uma multa pesada. Uma multa pesada e você está indo para cartório. Se você não paga, você é protestado. Agora, o que acontece, Alex? Hoje nós temos no Brasil 12 milhões de desempregados, né? 12 milhões de desempregados. Aí você, com muito sacrifício, você compra um carro. Com muito sacrifício. O telespectador sabe do que eu estou falando. É muito sacrifício para comprar um carro. Quando você comprou esse carro, você já pagou uma grande quantia de impostos para o governo do Estado de São Paulo através do ICMS. Você já pagou imposto para o governo quando você adquiriu aquele carro. Ah, mas eu comprei usado. Tá bom, mas quem comprou isso na loja pagou o ICM lá para o governo. Então o governo já ganhou, acho que 18%, não me lembro bem a alíquota para carro, mas o governo do Estado de São Paulo já ganhou. Aí para você ter aquele carro que você lutou e luta, que depois você tem que pagar, como o governo do Estado não nos dá segurança, é impensável você não ter seguro. Então você vai gastar com o seguro do seu carro, além dos custos normais de propriedade, né? Mas você ter que pagar o IPVA durante 20 anos após a fabricação do carro, é um dinheiro que ele está te tirando, que não deveria te tirar, porque já tirou no ato da venda do carro. E se você que está desempregado tiver que optar entre botar comida em casa ou pagar o IPVA do seu carro, é bom você pagar o IPVA do seu carro. Porque se você passar fome, você não vai ser protestado. Mas se você não pagar o Estado de São Paulo, você vai a protesto. Então é isso que a população tem que entender, Alex. Não se trata de uma questão das indústrias, se trata de uma questão de todos os contribuintes que têm que ter a noção clara do tanto é que nós pagamos de imposto e pouca gente percebe, mas numa nota fiscal hoje é obrigado estar lá descrito a tua carga tributária e as pessoas não se atentam. A hora que o brasileiro começar a ler aquilo direito e falar, olha, eu estou comprando 1 litro de leite e tudo isso aqui é imposto, as coisas talvez comecem a mudar no Brasil. É verdade, porque na realidade a gente fica aí preocupado porque esse pessoal que está em casa, Paulo, muitos tinham 2 carros, hoje estão vendendo um para ficar com, quer dizer, está regredindo, estão voltando, porque não tem condições de sustentar o combustível, não tem condições de sustentar o IPVA. Então, quer dizer, aquela classe média que a turma tanto falava que estava chegando, que tiraram o povo da miséria e botaram da classe média, da pobreza, estão voltando.
e aqueles e levando mais alguns junto. Então acho que o Brasil está na hora de a gente começar a mudar as coisas, né? Não aceitar as coisas com tanta facilidade, porque o povo brasileiro é um povo muito pacífico, né, Paulo? Perfeito, eu também acho. Claro que isso é uma virtude, né, Alex? A paciência é uma virtude. Eu vejo que você, como presidente da entidade, você está sempre participando, chamando o pessoal para ir lá, protestar, lutar pelo direito. Eu vejo que você sempre faz isso. Eu acho que é uma tarefa que a gente tem como cidadão, né? São interesses comuns, o governo brasileiro, de modo geral, se acostumou muito mal, né? E o impacto, Alex, a gente sabe aonde? No município. Porque eu não vivo em Brasília, nem você. Me perdoem os brasilienses que estejam nos assistindo, mas o problema nosso está nas cidades. Então você vê, Sertãozinho, por exemplo, passou por um momento de queda violenta de ICMS, por conta da diminuição da atividade industrial. O ISS, que é a prestação de serviços, também que vinha sendo feita em larga margem pela indústria, também diminuiu muito. Então você vê que a dificuldade vai chegando nas cidades, Alex, e é aqui que a gente vê a criminalidade aumentar, aqui que a gente vê o sistema de saúde ficar sobrecarregado, porque as pessoas não aguentam mais pagar o plano de saúde particular e vão migrar para o sistema único, né? Então esse tipo de problema que decorre da falta de arrecadação, e a falta de arrecadação não se resolve aumentando impostos, resolve-se sim recuperando a atividade econômica e reestruturando essa dívida toda e permitindo com que as empresas vão pagando, e mesmo a pessoa física, tá, vá pagando isso parceladamente. Você foi feliz numa coisa que você falou, Alex. As empresas hoje que têm uma adimplência, que estão inadimplentes, elas não estão pagando nada. Se elas tivessem um parcelamento, elas iriam pagar aquilo dividido por 10, por exemplo. Então você imagina, de 10% do que está estancado, o que está represado de impostos hoje sem pagamento, você imediatamente começar a colocar 10% disso na economia o mês que vem, né? Então, vamos renegociar. O que a gente espera é que o governo tenha essa sensibilidade, e é o que eu falo no governo federal e no governo estadual, tá? Para que nós possamos sair dessa fase difícil e depois lá para frente rediscutimos isso quando as coisas começarem a melhorar, que vão começar. Se Deus quiser. Paulo, mais alguma informação que você gostaria de estar falando? Olha, Alex, não, eu acho que agora esse mês o grande foco nosso é FenaSucro, que vai ser um evento realmente grandioso, vale a pena acompanhar. Nós vamos ter aí todos aqueles eventos técnicos, políticos, científicos que eu estava comentando, e uma grande presença de visitantes aqui de todo o Brasil e de mais 40 países. Isso é bom, inclusive, para Sertãozinho, até porque a FenaSucro ela gera uma quantidade significativa de impostos aqui para os cofres municipais, tá? Porque todo stand que é montado lá recolhe 4% de imposto aqui para a prefeitura. Isso é importante. Lota restaurantes, a rede hoteleira fica cheia. Existe hoje um movimento forte em Sertãozinho, que inclusive vem sendo apoiado pelo SEISE, para que Sertãozinho se transforme de fato numa cidade turística, tá? Então isso tudo está crescendo, e a FenaSucro eu diria que é o grande... é a pedra angular disso, né? A partir da FenaSucro a gente pode usar toda essa estrutura que existe em Sertãozinho e fazer com que o cara que vem aqui visitar Sertãozinho a trabalho durante a feira queira voltar depois com a sua família para passar um final de semana aqui, visitar um Parque do Cristo, um parque ecológico, os hotéis fazenda que nós temos. É isso aí, tá? Então eu acho que a gente tem que prestigiar, valorizar, acreditar. Já passamos por crises muito difíceis no passado e estamos superando essa, Alex. Aliás, uma coisa importante, Sertãozinho está se preparando como poucas cidades para quando a coisa recuperar. Exatamente. A hora que a economia voltar a respirar, Sertãozinho vai sair na frente. Escreve o que eu estou te falando. Mãe de Ná tá falando. É verdade. Paulo, tudo que ele fala, depois a gente vê lá na frente que se confirma. E é importante daí que, a partir do dia 23, Sertãozinho vai ser o olho do mundo, do setor sucroenergético. Quer dizer, o mundo todo vai estar olhando para essa feira, porque é daqui que vai sair a grande novidade, a expectativa de um ano melhor para nós. É isso aí, Alex. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos, espero vocês na feira. Tá aí, falamos com o Paulo Galo, que é presidente do SEISBR, de Sertãozinho e para o Brasil. Até mais.